A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A história de Davi, que tem muito a ensinar a mim e a você. Uma história de um homem lutador, de um homem que cria, que adorava e que tudo conversava com Deus. A fé dele, a esperança dele, a certeza dele em Deus é algo assim que nos inspira, que nos fortalece. Nós que confiamos, nós que lemos a palavra, nós que esperamos no Senhor, nós que passamos por desafios, por luta, sabemos que Deus foi com Davi e as lutas dele não foi pouca não, mas Deus fez promessa e cumpriu. E eu e você serve esse mesmo Deus e Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não muda, Ele é eterno. A Bíblia diz que Ele diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. A misericórdia dele é a causa da gente não ser consumidos nem consumida. Ele também diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então que eu e você lute para ser fiel a Deus. Que eu e você esteja sempre adorando esse Deus, em tempo e fora de tempo, independente das situações. Porque ele foi com Davi e é comigo e com você. Amém? O tema é, a obediência a Deus traz vitórias. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele era obediente. E olha que ele passou por lutas terríveis com Saul, não é verdade? Capítulo 8 de 2 Samuel. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou os e acabou com o poder deles. E naquela região, eu li errado. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que os deitasse no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim, os moabitas os tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Veja que imposto não é coisa de hoje, né? Desde o início do mundo. Veja que Davi começou a ganhar vitória contra os seus inimigos. Porque o Senhor disse que tinha vitória para ele, o Senhor disse que tinha bênção para ele, mas era no tempo. Saul queria matar o tempo todo Davi. Ele se escondeu em caverna, né? Ele conviveu, ele foi líder de homens devedores, cheio de angústia, né? Que a Bíblia fala. Mas agora era hora de vitória. Agora era hora de honra. A Bíblia diz para cada dia de desonra, dupla honra. Honre a Deus, mesmo que seja desonrado, abandonado, esquecido. Honre a Deus, porque tem o tempo da vitória. Glória a Deus. Então Davi atacou o rei de Zoabe, Adadese, filho de Roabe, quando este foi tomar o povo das terras que fica perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.600 cavaleiros de Adadezé e 20.000 de seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para sem carro. Veja que era vitória em cima de vitória. Era promessas cumpridas. Era promessas verdadeiras e cumpridas pelo poder e pela bondade de Deus. Então essas afrontas, essas humilhações, essas rejeições que você passa, é só um aprendizado. Na hora certa chega as vitórias. Os sírios de Damasco foram socorrer Adadezé e Davi matou 22.000 deles. Em seguida colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles pagavam impostos. O seu Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Veja que aqueles que vinham para se ajuntar aos inimigos de Davi, para derrotar Davi, Davi também derrotava. Porque quando o general de guerra está conosco, o mal só levanta para cair. Se esconda debaixo das asas do Altíssimo. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e nada o atingirá. Porque chegou a hora da vitória na vida de Davi. Chegou a hora da desonra. A Bíblia diz para cada dia de desonra, dupla honra. Mas Davi esperou. Davi teve chance de matar Saul mais de uma vez e não fez isso, porque Davi esperava pela vitória de Deus. E Davi sabia que os inimigos dele, quem ia fazer justiça era Deus. Deus fez justiça com Nabal. Então Deus é o Deus de justiça na minha e na tua vida.
O segredo é a gente confiar, esperar e adorar Ele. Afinal de contas, eu e você servem ao mesmo Deus de Davi. E a Bíblia diz que Ele não muda. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Davi tomou os oficiais de Hadadezer, os escudos de ouro que ele usava, e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Bet-Beratói, que era governado por Hadadezer. O rei Toi da cidade de Amaté soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi, para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, ouro e de bronze. Veja que esse rei fez de tudo para derrotar Hadadezer e não conseguiu. Mas agora soube que Davi tinha derrotado e mandou seu filho o visitar com honras, com presente. Porque existe a hora da escassez, existe a hora da solidão, existe a hora da perca, existe. Mas existe a hora da reviravolta. Quando Deus vira a chave, coisas grandes acontecem. E lembre-se, eu já disse e repito, eu e você servem o mesmo Deus de Davi. Deus é Deus de coisas novas. Deus permite lutas, com certeza, sofrimento, sim, para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos chegar mais perto dele, para nos buscar ele com fé, com esperança, porque tudo isso aconteceu com Davi e ele nunca deixou o Senhor. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isso é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas, e fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Veja quantas nações Davi teve guerra e ganhou. Porque o Senhor diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. E quando Deus honra, Ele honra. Quando Deus mostra, Ele mostra. Quando Deus diz a vitória é sua, é. Aqui eu prego fé porque é a palavra. Eu prego fé porque Deus não muda. Deus já fez tanta coisa na minha vida e na sua. Então vamos aguardar a esperança para a vitória tão sonhada. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 adomitas no Vale de Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Veja que por onde Davi andava tinha guerra e tinha vitória. Hoje as pessoas falam que os grandes hotéis de Jerusalém têm o nome do rei Davi. Porque a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. Foi um rei de honra, foi um rei obediente e abençoado por Deus. E esse Deus é o que você serve. Esse Deus é dono do mundo e de tudo que há nele. Esse Deus protege, dá livramento. Esse Deus faz coisas tremendas. Mas esse Deus também permite dor, tristeza, percas, para depois vir a vitória. Se você está nessa posição hoje, amanhã Deus te honra. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é fraca, é que é forte. É assim que a palavra diz. Glória a Deus. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Veja que aqueles que ele defendia, ele queria igualdade e justiça para eles. Davi era justo. Davi era do certo. Joabe, cuja mãe era Zuruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Amaleque, filho de Abiatar, era sacerdote. Cereais era Serraias, era o escrivão. Benaia, filho de Joaida, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Veja que tinha uma equipe inumera, trabalhando para Davi, como seus assessores, como sua família, cada um numa posição de honra. Porque existe a dor? Existe. Existe a tristeza? Existe. Existe a solidão? Existe. Mas não é para você ficar prostrada nem prostrado. É para você entender que isso é uma fase.
que quando passar é só bênção. Para terminar, Jeremias 29:11. Olha o que Deus fala para mim e para você. Só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Glória a Deus. Sou eu, o Senhor, que está falando. Deus tem um futuro cheio de esperança. Deus tem um futuro de bênção, de prosperidade. Deus tem um futuro que vai te surpreender. Deus tem um futuro para fechar a boca dos teus adversários. Deus tem um futuro de honra. A Bíblia diz: esperei confiantemente, com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa trindade gloriosa, cuida de mim e de você. E lembre-se, a obediência a Deus traz vitória. Aconteceu com Davi e vai acontecer com você e comigo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.